Olá, caríssimos estudantes do Colégio Andrade. Professor Wagner com vocês para mais uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio. Você, caro estudante, sintonize lá na apostila o capítulo 5 a partir da página 72. O tema da nossa aula de hoje será uma revolução na ciência. Então nós trabalharemos essa aula, Filosofia Moderna, que tem o seu início em 1453 e vai até 1789. Então convido você, caro estudante, a fazer junto comigo esse percurso. Vamos lá? Bom, nós começamos, vocês vão poder observar isso na apostila de vocês, com uma frase de Leonardo da Vinci, que é justamente esse grande pintor que revela um pouco do que é a atmosfera da filosofia moderna. Então ele diz assim, nas palavras dele: aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Então, o Leonardo da Vinci, por meio dessa frase, dessa ideia dele, ele expressa bastante do que é o espírito filosófico da modernidade. Porque nós estamos numa época da Revolução Científica. Além do Renascimento, que é o renascer dos clássicos da Grécia Antiga, os clássicos greco-romanos, das civilizações clássicas, com seus ideais humanistas, com seus ideais antropocêntricos, onde o homem está no centro, o Leonardo da Vinci vem trazer aqui, ressaltar a importância da ciência. A ciência que deve nortear, que deve orientar os caminhos da humanidade. Então, nessa frase, ele está querendo dizer justamente isso. Aquelas pessoas que vivem nesse mundo sem ciência, sem valorizar o conhecimento científico, é como uma pessoa que vai governar, dirigir um barco, sem aquela direção que é o leme, sem bússola para se nortear para onde vai. Então, uma analogia interessante que ele faz. A pessoa que vive sem ciência é como um navegador que está sem leme, sem bússola. E é interessante também ele ressaltando um dos métodos da ciência, que é o método empirista, que é o método da prática, da empiria. Então você precisa fazer experiência 2 ou 3 vezes antes de concluir uma regra geral. Então ele, como um filósofo, um grande artista, um grande pintor da Renascença, da modernidade, que ali está no seu berço, ele ressalta a importância do conhecimento científico, do método da ciência, um método indutivo que parte de experiências particulares para concluir coisas, questões universais. E aí ele vai falar da verdadeira ciência, que é aquela que está atrelada, ligada à matemática. Então nessa aula a gente vai poder fazer esse percurso juntos, ratificando essas ideias que foram lançadas aqui por Leonardo da Vinci. Então por isso que esse texto está na apostila de vocês. Tá bom? Vamos à sequência. Bom, aparece, além de Leonardo da Vinci, aparece um outro nome importante, que vai aparecer em vários momentos da nossa aula de hoje. Um filósofo chamado Blaise Pascal. Então, Blaise Pascal parte dessa ideia, dessa máxima. O silêncio desses espaços infinitos me apavora. Então, é a consciência da insignificância do homem. Então, qual é o contexto dessa afirmação, dessa ideia, dessa premissa de Blaise Pascal? Blaise Pascal está nesse momento onde a humanidade descobre que ela não é o centro da criação, que a Terra não é o centro do universo. Porque até aquele momento, baseado, nós vamos falar isso na nossa aula de hoje, confirmar essas ideias, baseado no sistema aristotélico, ptolomaico, a Terra era considerada o centro do universo, sistema geocêntrico.
E aí se descobre que, na verdade, a Terra é só mais um planeta, né, no meio dessa infinidade que é o universo. O nosso Sol é só mais uma estrela diante de infinitas estrelas, infinitas galáxias que existem. Então, Blaise Pascal se vê estarrecido, mesmo ele sendo um filósofo religioso, mesmo ele sendo um filósofo atrelado, ligado às ideias filosóficas de cunho religioso, ele se vê estarrecido diante dessa consciência da insignificância do homem diante do universo. Então, a partir do momento que a Terra não é mais o centro do universo, o ser humano também não é mais o centro da criação. Então ele se vê nesse silêncio dos espaços infinitos que o apavoram. Tudo aquilo que ele tinha como certeza, como verdade, acabam ruindo, né, esses alicerces. Muito bem. Então, a apostila nos traz a questão da consciência mítica e a consciência humana. A gente revelou um pouco, de acordo com Pascal, essa consciência humana, essa consciência da insignificância, essa consciência da responsabilidade, da condução da sua existência, não mais com bases metafísicas, mas a apostila vem nos trazer, né, como que até a modernidade havia uma consciência mítica a respeito das origens do ser humano, do que ele está fazendo nesse mundo e para onde ele vai depois da sua morte. Então, a consciência mítica, desde a da antiguidade, né, nos remetendo à Grécia, à Roma antiga, eles tinham aquela visão do destino, de que tudo está escrito que vai acontecer, escrito pelos deuses, né, escrito por uma ordem mística, cósmica. E aí nos traz até mesmo o mito das três moiras. Moira em grego significa justamente essa ideia, a ideia do destino. Então, eles, de acordo com essa história, né, os gregos falavam que as moiras eram elas quem cuidavam do que seria a existência do ser humano. Então, eles falavam que eram três irmãs, né, de acordo com a mitologia romana. Nona era responsável por tecer o fio. Então, elas eram essas mulheres que trabalhavam em um tear, né? Um tear é uma espécie de uma máquina de costura rudimentar, que era utilizada e fazia ela funcionar manualmente. Se fazia ela funcionar manualmente. Então elas trabalhavam em um tear, que era uma espécie de uma máquina de cunho bastante, podemos dizer assim, manual, tá? E elas teavam diante de uma roda chamada Roda da Fortuna. E aí a gente percebe, né, que a nona era responsável por tecer o fio, fazer aquele fio, portanto. A décima, que era outra irmã, era responsável pela extensão desse fio, pelo tamanho do fio. E a morta era responsável por cortar esse fio. Então, de acordo com essa mitologia greco-romana, né, o que era esse fio? Era o fio da vida das pessoas. Então, essas três irmãs, as três moiras, de acordo com a mitologia grega, elas trabalhavam em um tear, né, uma espécie de uma máquina de costura bastante antiga, rudimentar, uma das primeiras formas de se trabalhar ali de uma maneira manufatureira. Elas trabalhavam nesse tear a partir de uma roda da fortuna, que era aquela ideia de que enquanto a roda estivesse por cima, a pessoa estava numa vida boa, mas a roda poderia girar e a pessoa ir para baixo. Ali estava ligada à sorte daquela pessoa na sua vida, né? Então a roda da fortuna está em alta, a pessoa está num padrão de dignidade bom, grande na sociedade. Se a roda ela vai para baixo, a pessoa está numa condição ruim. Se a roda está pela metade, ela está numa condição intermediária. Então, assim, a ideia da roda da fortuna, né? Elas rodavam a vida das pessoas. Então, a nona tecia o fio, de acordo com a mitologia romana. A décima era responsável pela extensão, o tamanho desse fio. Lembrando que o fio é a vida do ser humano, né? A nona, o tamanho do fio. A nona é responsável por fazer o fio da vida. A décima, a extensão do fio, o tamanho dessa vida. E a morta era responsável por cortar. Então daí vem a palavra morte, né? O fim da vida, o fim daquele fio significava o fim da existência daquela pessoa. Então essa consciência mítica, ela era muito presente na antiguidade, com a cultura politeísta, de cultuar vários deuses.
Na Idade Média, o culto a um Deus só, né? A partir da Igreja Católica, que é a principal instituição, também se pensava de uma maneira metafísica, né? Justificando a origem do ser humano, o porquê ele está no mundo e para onde ele vai, a partir da fé, a partir da religião. Essa é a consciência mítica. A partir da modernidade se começa uma consciência renascentista. A consciência de que o homem é senhor de si mesmo. E que o homem, a partir da razão, vai conduzir a sua vida. E não vai ficar dependendo mais do destino dos deuses. Bom, a apostila da sequência, né, e traz para nós a importância das obras renascentistas, né, os artistas renascentistas, que tinham essa inspiração do renascer dos clássicos da antiguidade, Grécia e Roma, onde o homem está no centro, né, os ideais humanistas, antropocêntricos. Então, a partir das obras, nós temos aqui, né, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, onde é um homem numa perspectiva de movimento, dentro de um círculo, dentro de um quadrado. Então, ali, nessa obra, ele liga a matemática, a arte. Nós temos produções, né, de pintores que pintavam as chamadas lições de anatomia. Então, o que esse tipo de obra significava? O corpo torna-se tema principal dos artistas e da ciência. Então, o corpo humano. Então, poderia ser até uma obra ligada a uma retratação de uma passagem bíblica, por exemplo. Até poderia ser obras de cunho religioso. Mas sempre o homem estava no centro. Então, o Homem Vitruviano, a gente vê o homem no centro. É uma pintura renascentista de Leonardo da Vinci, antropocêntrica. A gente vê aqui, nessa lição de anatomia, o homem no centro, né? O homem como um cadáver, mas ele não deixa de estar no centro da imagem. Então, o corpo torna-se temas principais para esses artistas renascentistas. O corpo humano dessacralizado, o corpo humano dessacralizado, transformado em objeto da ciência. Por quê? Porque até a principalmente no período medieval, né, houve essa proibição pela Igreja Católica de dissecar o corpo, ou seja, abrir um corpo para estudar. Então a gente pode perceber que nós vimos civilizações clássicas, Grécia, Roma, mesmo com a presença da mitologia, eles tinham ideais antropocêntricos, o homem no centro. E aí a medicina estava em alta. Chega na Idade Média, essa ciência estagna, ela paralisa. Por quê? Porque a igreja proíbe a dissecação de corpos. Abrir um corpo para estudar. E a gente sabe que é fundamental para o avanço, para a evolução da ciência, o estudar um corpo. Isso foi fundamental. A igreja encarava essa prática da dissecação de corpos como um pecado, como um erro. Por quê? Porque o corpo é morada santa, é templo do Espírito Santo, é onde Deus habita. Você não pode simplesmente macular esse espaço. Eles usavam essa expressão, né? O que Deus quis ocultar, o ser humano não pode desvelar. Ele não pode querer enxergar aquilo que Deus não quis mostrar. Então eles encaravam aquilo até mesmo como quem desobedecia, encarava o dissecar um corpo como algo ligado a rituais, né? Rituais satânicos, diabólicos, estavam ligados à magia negra. Então eram bruxos que faziam isso, não eram cientistas em hipótese alguma. O verdadeiro cientista era o teólogo, né, que estudava Deus. Então, por isso que essas obras elas vêm revelar o espírito renascentista, o espírito da modernidade, que é o espírito onde o corpo humano deixa de ser sagrado, ele se torna objeto da ciência, objeto a ser estudado. A igreja tinha uma visão de que doença e saúde era uma questão divina. Então, se você tem saúde, você tem a bênção de Deus. Se você está doente, é a maldição divina. Então, eles tinham esse pensamento maniqueísta. Já o pensamento renascentista, antropocêntrico, o homem no centro, se quer confirmar essa ideia de que o ser humano é senhor do seu destino. Então, se tem doença, a gente pode encontrar a cura dessa doença por meio dos estudos da ciência. Então, avançando mais um pouquinho, né, a gente percebe que a modernidade ela é marcada, além do renascentismo, ela é marcada pela revolução científica.
Então a gente costuma dizer que acontece o parto das ciências na Idade Moderna. Então a Revolução Científica significa o quê? A filosofia não é mais sozinha. A filosofia ela caminhou desde lá de 600 anos antes de Cristo como sendo a mãe como sendo a detentora do saber. Então tudo era amor ao saber. Filosofia significa justamente isso na palavra, né? Philos, amigo, amor. Sophos, sabedoria. Então a amizade é o saber. O amor pelo saber. Então tudo era filosofia. Matemática, física, química, biologia, astronomia, tudo era filosofia. Só na Idade Moderna que a filosofia ela dá à luz à primeira ciência, que é, por influência da igreja, né, influência cultural, a teologia, o estudo sobre Deus. E a filosofia acaba fazendo um papel coadjuvante na Idade Média, naquela que vai servir a teologia. A filosofia antila, escrava da teologia. E a teologia ganha o status de ciência mais importante. Tudo isso por influência da igreja. Na Idade Moderna, a filosofia reassume esse protagonismo e agora como mãe, é aquela que vai dar à luz. Na Idade Moderna acontece o parto da filosofia. Cada ciência ganha o seu campo de estudo específico. Cada ciência ganha a sua autonomia. Mas a filosofia, como mãe, ela quer fornecer uma base sólida, um alicerce seguro para essas ciências construírem o seu saber. Independente dessa autonomia, as ciências continuam ligadas à filosofia. Ligadas de que forma? Como filhas, elas carregam o DNA filosófico, podemos dizer assim. Então, a Revolução Científica acontece do século XVI ao século XVIII. É o tempo, justamente, da filosofia moderna. Então, a gente fez grandes nomes, né, da filosofia: Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, que estudaremos, com certeza, esses pensadores durante as nossas aulas. Hoje vamos falar um pouquinho mesmo de cada um, mas de maneira bem sucinta, depois de uma maneira mais aprofundada. Então a gente percebe na modernidade, né, a questão do heliocentrismo e do geocentrismo. Então aqui nós temos na imagem esses dois modelos. Aqui o modelo geocêntrico, o modelo ptolomaico aristotélico, que eu havia falado, que vigorou e triunfou da antiguidade até a Idade Moderna. Da antiguidade, né, passando pela Idade Média até a Idade Moderna, vigorou esse modelo, o modelo geocêntrico, onde a Terra era o centro de tudo, para o heliocentrismo, que começou lá com Nicolau Copérnico. Tá? Ele vem questionar o modelo ptolomaico. Então, o modelo heliocêntrico, né, ressaltando, enfatizando, que é esse modelo onde o Sol é o centro do universo. Mas até essa afirmativa nós sabemos que hoje é uma afirmativa obsoleta, porque, na verdade, né, o universo não tem centro algum. Mas pelo menos o centro do nosso sistema solar, aí sim é o Sol. E a Terra é só mais um desses planetas que está girando em torno dessa estrela maior. Questiona o modelo ptolomaico, que era um modelo que vigorou. Desde lá de Aristóteles, passando por Ptolomeu, sistematizou, se organizou, confirmado pela Idade Média, pela Igreja, que encontrava até passagens bíblicas, né? Tem uma passagem onde o profeta manda o sol parar. Então aquela ideia de que na Bíblia também confirma esse sistema geocêntrico. Então o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico vem questionar o modelo ptolomaico. O modelo onde o Sol está no centro, vem questionar o modelo onde a Terra está no centro. Então, vamos dar sequência falando de Galileu Galilei. Então, a gente muitas vezes liga, né, o modelo heliocêntrico a Galileu Galilei, mas a ideia original foi de Ptolomeu. A ideia original, melhor dizendo, foi justamente Nicolau Copérnico, o modelo original. Ptolomeu é o modelo onde a Terra está no centro, o modelo geocêntrico. O modelo heliocêntrico é o modelo onde nós temos justamente o pensador Nicolau Copérnico, como aquele que teve a ideia original, como eu mostrei no slide anterior. Só que Nicolau Copérnico ele não conseguiu a comprovação matemática que Galileu Galilei
Galileu Galilei sim conseguiu fazer. Tá? Então, o heliocentrismo não era comprovado empiricamente. Tinha uma ideia original, uma ideia bastante razoável, que contrapunha ao modelo ptolomaico geocêntrico, mas que não havia uma comprovação empírica, uma comprovação matemática. Aí sim, Galileu deu um status de uma teoria mais bem fundamentada, mais bem alicerçada na ciência, na matemática. Então, Galileu aprimorou instrumentos de observação, lentes, telescópios, microscópios, termômetros e bússolas. Então, esses instrumentos ajudaram a cunhar, né, a alicerçar, ajudaram a dar esse status de uma teoria onde realmente se fez uma estrutura mais segura, mais sólida. Aristóteles, o modelo ptolomaico, que foi ratificado por Aristóteles, ele tinha essa ideia do cosmos como algo perfeito, como algo finito e hierarquicamente ordenado. Já Galileu Galilei, né, com a sua nova teoria heliocêntrica, ele vem trazer em suas palavras: o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Então, ele que dá essa visão de um cosmos que é infinito, que está em construção e que muitas vezes é caótico, mas que só pode ser interpretado, ele só vai ser caótico se ele não for interpretado numa ótica, numa lógica matemática. Então, essa ideia, né, de que se existe um Deus, esse Deus com certeza, ou esses deuses com certeza, eles são deuses que plasmaram a realidade numa ótica, numa perspectiva matemática. Foram deuses arquitetos que utilizaram-se das leis da matemática e das leis da física, toda a mecânica para funcionar essa grande engrenagem que é o nosso sistema solar, os planetas, o nosso cosmos. Isaac Newton, um grande nome da modernidade, merece a nossa ênfase nessa aula. Ele que tinha essa visão mecanicista da natureza. Juntamente com ele, nós temos nomes como Nicolau Copérnico, como foi citado, aquele da ideia original do heliocentrismo, que foi ratificada e aprofundada por Galileu Galilei. Kepler também teve uma grande contribuição para a teoria heliocêntrica. Francis Bacon, que é um grande nome do racionalismo, geralmente com René Descartes, onde saber é poder. Galileu Galilei, como nós citamos anteriormente, René Descartes também, grande filósofo matemático, Cartésios, responsável pelo gráfico cartesiano. Então, todos eles vêm com essa contribuição matemática para essa teoria heliocêntrica. Então, Isaac Newton, as leis da física, grande parte delas tem a sua fundamentação em Newton, a lei da gravidade, por exemplo, fundamental para entender, o funcionamento do planeta Terra, dos outros planetas, do sistema heliocêntrico como um todo. Então, o mundo funciona com base em uma mecânica das forças das leis fundamentais do movimento. Ok? Então, toda a questão da matemática, como vem contribuir para a gente fazer filosofia e matemática, como elas se complementam. Filosofia é a mãe de todas as ciências, é a mãe da matemática também. Para quem acha que filosofia é das humanas não tem nada a ver com as ciências exatas, está muito enganado, porque elas se complementam. Filosofia como mãe da ciência é a mãe da matemática também. A matemática, os princípios da matemática são princípios lógicos, os princípios da filosofia, os princípios de não contradição, os princípios de identidade, a universalidade das teorias, a abstração, tudo isso é muito filosófico. Então não é à toa que Isaac Newton, Galileu Galilei, entre outros tantos nomes que eu citei aqui, não eram só filósofos, não eram só matemáticos, eram versados em vários assuntos. Eles eram um conjunto de sabedoria, um conjunto de genialidade. E essa ideia da separação entre espírito e matéria que acontece em René Descartes, René Descartes vai falar da res cogitans, que é a coisa pensada,
e a resistência, que é a materialidade das coisas. Então, ambas as ideias, elas passam pelo crivo da razão, pela peneira da razão. Ambas as ideias são claras e distintas, mas são duas coisas separadas. Você tem a res cogitans, a coisa pensada, e a resistência, a coisa material. Quem vai fazer a ligação entre essas duas coisas é Deus. Então, Deus tem um papel também de um conceito essencial e importante para muitos desses pensadores, dentre eles René Descartes, mesmo ele sendo um matemático. Blaise Pascal vem novamente aparecer aqui, né? Então essa sequência que a apostila utiliza, fala-se de Pascal no começo, depois se estende caminhando à conclusão. Então o Blaise Pascal, tá, ele, como eu disse anteriormente, ele era um filósofo muito influenciado pela religião. Mas o fato de ele ser filósofo, ele não negava o que ele acreditava. Ele questionava as questões de crença, de fé, mas ele não fazia necessariamente ele abandonar os seus princípios religiosos, né? Pascal, por exemplo, ele vai falar da aposta em Deus. Quem aposta em Deus nunca perde, né? A vida, as escolhas são como apostas, né, na nossa vida. A gente aposta em relacionamentos, aposta nos estudos, e a gente espera receber a recompensa por aquelas apostas. Mas as suas apostas podem ser frustradas também, suas escolhas podem dar errado. Então ele vai dizer que escolher Deus é a melhor aposta que você pode fazer, porque mesmo que não tenha depois um paraíso, que seria a premiação por uma vida boa, uma vida ética, uma vida moralmente correta, você já por acreditar em Deus e seguir as suas orientações da religião, ele vai dizer que você já tem uma vida feliz, uma vida atrelada àquilo que é o mais importante, que é uma vida ligada à paz, aos valores humanos, de amor, de felicidade, a partir da sua fé. Então ele vai dizer, quem aposta em Deus nunca perde. E trazendo mais para o campo da filosofia, Blaise Pascal, né, se vê diante de Shakespeare, que afirma que obra de arte que é o homem. Shakespeare estarrecido ali diante da beleza que é o ser humano, quando você coloca o homem no centro. Mas Pascal vive numa condição filosófica por ser religioso, ao descobrir o heliocentrismo, por exemplo, ele se vê sem um chão, né? Ele se vê desalicerçado, ele se vê numa condição onde falta muitas vezes o fundamento para as coisas, que era o fundamento que ele era tão convicto. Então, Pascal, diante das descobertas da modernidade, ele vai falar da importância de repensar o sentido da vida humana, diante da fragilidade e pequenez que é o ser humano. Então, o ser humano sempre foi muito envaidecido, né, a respeito das suas origens. Então, sou filho do próprio Deus, fui criado, moldado a partir do barro, o meu planeta é um planeta que Deus fez com todo carinho, está preparado uma vida para mim após a morte. Então, as descobertas a respeito da evolução do homem começam a abalar essas verdades, esses dogmas, essas convicções que já estavam ali como axiomas, princípios indemonstráveis. Então, ele fala, Blaise Pascal, de dois excessos, né? Razão demais também na vida do ser humano pode fazer mal, assim como razão de menos. Nas palavras dele, existem dois excessos na vida: excluir a razão e ficar só com a fé, por exemplo, ou admitir apenas a razão. Então, o pensamento de Pascal, que é um pensamento dentro da modernidade, mas que remete um pouco ao pensamento medieval. E vai dizer que a fé e a razão são as duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade. Então não pode-se nem só priorizar um e abandonar o outro, e não apenas, né, abandonar o outro e ficar com um. Tem que fazer uma composição entre os dois, entre fé e razão. Ele fala da esprit de geometrie, que é no francês, né? O espírito da geometria, da razão, da ciência, deve estar conosco. Assim também como o espírito de finesse não deve ser deixado de lado, que é a sensibilidade. Então a importância, né? O racionalismo exacerbado também pode deixar o ser humano
um tanto quanto insensível às realidades, um tanto quanto arrogante, soberbo. Então isso também é um risco para Pascal. Por mais que a ciência, a filosofia valorize a razão, mas não pode ser deixado de lado a humanidade, a sensibilidade das pessoas. Então espírito de geometria, espírito de finesse, né, em francês. Espírito da razão, espírito da ciência e espírito da sensibilidade humana. Porque senão você pode fazer como está acontecendo agora. O excesso de razão em nome de um capitalismo faz degradar completamente o meio ambiente. É a falta do espírito de finesse. O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Então, outra frase interessante para a gente analisar de Blaise Pascal, né? O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Ou seja, a razão, ela tem os seus limites também. A ciência tem os seus limites. Ela não consegue explicar tudo. E aí, nesse limite, se abre espaço para outras formas de conhecimento, como conhecimento religioso, como conhecimento mítico, o senso comum, o bom senso. Então, a razão, o último esforço dela é reconhecer que ela não consegue explicar tudo. Existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. É que nem aquela frase, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Está meio que em sintonia a esse pensamento de Blaise Pascal. E aí a gente caminha para a conclusão. Está na apostila esse texto que eu achei muito interessante para concluir a nossa aula, compartilhar com vocês. O homem é apenas um caniço. Caniço é uma espécie de uma vara, né? Uma espécie de algo que se aproxima ao que seria uma cana, né? No canavial, uma vara comprida. O homem é apenas um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota de água, um vírus, como nós estamos vivendo agora, no momento da pandemia, um mosquito da dengue, pode simplesmente executá-lo, exterminá-lo da face da Terra. Isso já é suficiente para matá-lo. Mas mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que o que o mata. Porque ele sabe que morre e conhece a vantagem que o universo tem sobre ele. E disso o universo nada sabe. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É a partir dele que nos devemos elevar, e não do espaço e da duração, que não saberíamos ocupar. Então, esse texto de Blaise Pascal, né, vem recolher para nós essa ideia, essa confirmação, essa ratificação do Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Então, o homem no centro, né, a ideia antropocêntrica, humanista. Então, esse texto de Pascal vem coroar nossa aula de hoje, né, ressaltando esse espírito filosófico da modernidade, né, do ser humano que, diante do universo, ele é muito frágil, ele é muito pequeno, ele é ínfimo, mas ele é o único que tem consciência de tudo que está acontecendo. Então isso o torna gigante, isso o torna grande. Diferente do que está à nossa volta, que não tem essa mesma consciência. Bom, então, segundo ano, é isso, tá? Concluo a nossa aula orientando para vocês a lição de casa. Responder páginas 83, 84 e 85 da apostila Pitágoras. Então ali tem exercícios dissertativos de múltipla escolha. Realizem, façam. Qualquer dúvida, podem perguntar por e-mail, se comuniquem com a coordenação da escola, que eles vão entrar em contato conosco nessa quarentena. Tá bom? Então, boas férias para vocês. Quero que vocês tenham um momento aí de estudo, de reflexão, momentos onde vocês possam pensar a respeito de tudo que está acontecendo, ter um bom convívio com a família, essencial, lavar sempre as mãos, se mantenham em casa na quarentena e não deem ouvido aos tolos. Em breve estaremos juntos, depois dessa onda ruim passar, presencialmente na sala de aula. São os votos que eu faço. Então, um beijão no coração do professor Wagner e até a próxima. Tchau, segundo ano.